Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Espero que, né, você esteja bem nessa realidade, né, pessoal? Porque tá acontecendo muitas coisas aí, tá? E até a frequência da Terra, né? A frequência do ambiente que a gente está aqui está sendo interferido, tá, pessoal? Porque a gente interfere também. A Terra interfere na nossa frequência e a gente também emana energia que interfere na, na realidade que a gente está aqui. Por quê, pessoal? Eu já gravei um vídeo aqui, foi dois vídeos, né? Explicando que a gente é energia, é uma bola de energia. Poxa, irmão, a gente é uma bola de energia, a gente é um espírito, uma alma, uma bola de energia. A gente tem um corpo de energia, esse corpo, né, quântico, né, que é quântico, é chamado um corpo quântico, que ele é pura energia, e a gente então vai emanar o quê? Energia para o ambiente. Mas o ambiente todo também é de energia, então a gente está inserido em uma realidade, né, que a gente conhece como Terra, né? Você está na Terra, né? Então, a maioria conhece por esse nome, que é esse mundo aqui quântico de energia. Isso não é estudado, tá, pessoal? Na escola, as crianças deviam saber disso. Mas por que esconderam isso, né? Sabe aí quem domina, né, as massas aí não quer que as crianças, os adolescentes saiba disso. Então, qualquer pensamento, ação que a gente tiver nesse mundo que a gente está aqui, a gente está lançando energia no ambiente. Agora, a minha pergunta é: qual é o tipo de energia que você está lançando no ambiente? É mais elevada ou é de baixa vibração? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Eu quero correr, até agora não consigo correr. Não tem para onde correr, tá? Eu não acredito nisso. Tá bom, você acreditando ou não, é assim que está funcionando a realidade, tá? Aqui não tem para onde correr, né? Tem até a música, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Menino, o senhor é homem, menino. Se correr o bicho pega, se... Não tem para onde correr, pessoal, tá? Eu acreditando ou não, então foi tirada essa informação. Isso é para ensinar, era para ser ensinado no primário, pessoal. Mas por que escondeu de ensinar que a gente é energia, é uma consciência que é energia, uma alma de energia, um corpo de energia, né? Por que esconderam isso do ser humano, essas informações? Tá? Agora, um monte de ser humano aí, tudo sem consciência nenhuma, né? Agindo totalmente fora do padrão da energia que a espiritualidade quer. Então, vai ter uma consequência, tá, pessoal? Vai ter uma consequência. Então, é o inimigo, tá? O inimigo trabalhou para que a humanidade chegasse nesse nível de consciência. E a maioria, tá no nível um, né? O nível de consciência, né? Um. A maioria da humanidade está nesse nível. E tem uns ainda que estão se esforçando para sair do um, para ir para o zero. Deixa, pessoal, estão se esforçando para fazer tanta maldade, tanta frequência baixa aqui, que ele vai zerar a consciência dele. É? Porque a maioria está no 1, tá, pessoal?
uns que com esforço assim começam a ir por 2, por 3, com muito esforço, tá? Porque o próprio sistema, o que está preparado aqui, é uma frequência baixa. A Matrix preparou em todo lugar aonde vai derrubar a sua frequência. A gente às vezes cai, pessoal. A gente que está aqui na espiritualidade, está meditando, está orando, está estudando essas coisas espirituais, a gente cai. Quando vê, a gente tá caído. Levanta, tá? Se cair, levanta e continua a caminhada, tá, pessoal? Não pode parar, tá? Não tem que fazer, tá, pessoal? A gente que tem consciência é se equilibrar e tentar, né, irradiar frequências, energia boa para que a outra pessoa desperte, comece a se equilibrar também, comece a ter consciência, porque o pensamento dela vai influenciar no ambiente, queira você ou não, tá? Não tem para onde correr, entende? É por isso que tem muitos aqui, tá, pessoal? Esses ensinamentos que eu estou passando aqui, tem muitos aí que corre aí, vai em religião aí, vai, mas depois quando ele vê que não encontrou nada, ele às vezes volta aqui para ouvir isso aqui. E espero que volte com consciência, tá? Verdadeiramente você volte com consciência do que a informação que você está recebendo, tá? Então tem gente que é assim, ele às vezes esgota lá, totalmente o ânimo dele, é quando ele esgotar, ele aí vem. É assim, pessoal, tá? A gente, ela por si tem que cair em si, né? Então isso que é tomar consciência, é você cair em si do que realmente é a verdade da sua alma, tá? Tá bom? Vou tomar um chazinho aqui, tá? Pra gente iniciar o nosso estudo, né, pessoal? Que é uma frequência, tá, pessoal? A gente tá falando aqui de energia, de frequência, a gente tá falando de uma virtude, né? Que é a bondade, né? Mas é qualquer bondade, pessoal? Não. É a verdadeira bondade espiritual. Então, a verdadeira bondade que sai da alma. Então, a gente está falando de uma frequência bastante elevada, tá? E é aonde Deus, né, espiritualidade, quer aonde é que a gente vibre, né? A gente tem que fazer um esforço aí, ainda mais aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente que faz a bondade é até tirado como besta, ou então as pessoas querem explorar a gente, tá? É, é difícil, tá, pessoal? Tá pensando que é brincadeira você ser desperto? Pô, aí depois você vai falar assim, aonde que eu fui me meter, né? É isso. A gente é nessa situação, tá, pessoal? Então, a gente falou da quinta parte, a gente vai para a sexta parte, né, pessoal, desse tema que a gente está falando, que é o que é a verdadeira bondade espiritual, né? Eu acho que você já tem ideia, né, do que seja essa verdadeira bondade espiritual. A gente já vai para a sexta parte, né, desse tema aqui. Então é isso, é por isso que eu estou sempre fazendo agora sim, em capítulos, porque quando repete, isso grava, tá, pessoal? A nossa consciência grava isso, então você não esquece, tá? É muito bom. E principalmente se você está assiduamente assistindo aí as minhas novelas. Novela da vida real da espiritualidade. Tá? Então, o que é a verdadeira bondade espiritual?
E por que temos que vibrar nessa virtude, né? Porque a, a bondade espiritual é uma virtude que sai da alma. É o que ele fala aqui. Ele fala: a verdadeira bondade espiritual é uma virtude da alma, de fazer o bem genuíno, de forma desinteressada, silenciosa e constante, sem esperar reconhecimento ou retorno de ninguém. Essa virtude ativa é fruto do Espírito Santo, que vai além de boas intenções para se traduzir em ações concretas de amor, então vibrações, né? Generosidade e integridade, visando o bem do próximo sem buscar interesses pessoais. É isso, e isso passa por essa transformação interior na alma, né? Que reflete o caráter de Deus. Então, pessoal, a gente viu isso aí, né? Que é como é que se dá a verdadeira bondade, né, pessoal? Passa por isso tudo aí, pela nossa busca, né? Por a gente buscar fazer o bem sem estar interessado, passa por essa transformação interior de a gente transmitir esse caráter de Deus na nossa vida, né? Que é a imagem do Criador, a imagem do Filho de Deus. Então, se você está trabalhando, refletindo essa imagem, você já está fazendo bem a alguma pessoa. O primeiro a você fazer bem é a você mesmo. É a primeira pessoa que você tem que fazer bem é você. Depois, quando você ama você, né? Aí é o mandamento que se diz, aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. É assim que funciona, tá, pessoal? Não foi eu que inventei nada disso. Ah, você está inventando tudo isso, irmão. Quem dera, né? Quem dera eu inventar isso. Então, aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que vibrar nessa virtude? Porque é uma virtude da alma, do nosso ser espiritual. Então, se a gente é espiritual, é desperto, é cristão, a gente tem que vibrar nessa virtude. Vibrar, você sabe, né? É um estado de ser que a nossa alma está vibrando. Então, está produzindo energia, vibrações e frequência. É isso que é vibrar, tá, pessoal? É um estado do ser da sua alma que ela tá ali vibrando, então tá produzindo energia, vibrações e frequência para o ambiente. Foi por isso que eu fiz a pergunta aqui na introdução, o que é que você estava vibrando? Tem uma vibração elevada ou é baixa? Você tem que analisar, pessoal, tá? As coisas que você fala, pensa, as suas atitudes aqui nessa realidade, vai produzir algum tipo de vibração. Agora, qual é? É isso que é estar desperto. Você está olhando essas análises, né? Você fazendo análise dessas coisas. Qual é o impacto? Por exemplo, eu estou tendo aqui, pensando nessas coisas, falando sobre essas coisas espiritual, tô produzindo uma frequência, uma vibração e energia, o qual vocês, quando ouvem, através dessa voz pato rouco, né? Vocês sentem uma vibração, a sua alma, né? Agora, você tem que analisar. Será que o irmão está passando uma boa vibração para mim ou uma vibração baixa? Como é? Você tem que fazer, você percebe isso. Eu sei que você percebe, entende? Algumas pessoas percebem e ela reage ao que eu falo. Aí escreve aí, né? Que gostou, que nossa, eu senti a verdade, né? Então, ela está sentindo aí uma vibração.
Entende, pessoal? Não tem para onde correr. Me diga aí que eu quero correr disso, tá? Então a gente viu isso na primeira, segunda, né? Terceira, quarta parte. Aí a gente falou a quinta parte, não foi ontem? E aí a gente parou aqui, né? Ele fala: é isso, passa pelo nosso espelho de comportamento ético. Então, passa pelo para você transmitir essa bondade, né? Passa por esse nosso espelho e comportamento ético. Então, é o que a gente transmite através da própria consciência. Então, através do que a gente toma consciência. Porque a gente erra também, né, pessoal? Que em algumas coisas que a gente ainda não tem consciência. É, é normal, a gente é. Aqui a gente tá como um ser humano, tá, pessoal? Se a gente errar, tá tudo certo, tá? A gente é ser humano, a gente não tem consciência ainda de tudo, tá? Mas aquilo que a gente tem consciência, a gente tá andando nessa frequência, nessa consciência, vai nos capacitando a essa bondade, tá? Então, através da própria consciência, quando o rosto começa a expressar paz, esperança, alegria, felicidade. Então, o que é que ele está falando? Que seu rosto você está transmitindo o quê? Qual frequência? Isso aqui são tudo frequência, tá, pessoal? Frequência, vibração e energia. Isso aqui, ó, esses nomes que foi dado, né? Por exemplo, quando você começa a expressar paz. O que é paz, pessoal? Então, é um sentimento, você diz, nossa, eu estou sentindo assim, então leva uma tranquilidade. Então, você está sentindo paz. Foi dado um nome para essa frequência, para essa energia, para essa vibração. Aí, quando você começa a expressar esperança, eu acredito em Deus, eu acredito. Então, você está expressando essa frequência de esperança para as pessoas. O que mais? Alegria. Então, quando você está sentindo a alegria que vem de dentro, por mais que todo mundo esteja triste, aí aconteceu algo, você está alegre. Então, o que é isso? Você está vibrando nessa alegria, você está transmitindo essa pessoa. E felicidade, então, aquela felicidade do qual você não ganhou nada, mas você está feliz. Você não ganhou nada físico, né? Porque algumas pessoas pensam que para ela ser feliz ela precisa ter alguma coisa física. É um engano que a Matrix colocou na nossa cabeça, tá, pessoal? Mas tá tudo certo, tá? Isso a maneira, o nível de consciência que você tá. Tá? Agora, graças a Deus, tem pessoas agora falando, né, de espiritualidade, tá, pessoal? Alguns ainda atrelados a algumas religiões, alguns ainda, mas graças a Deus já estão falando, as pessoas já estão tomando consciência, estudando sobre isso. Espero que isso chegue o impacto de ir para o sistema público de ensino. Eu espero que chegue, tá? Porque ainda a Matrix é dominante, ela não vai permitir que esses conhecimentos sejam totalmente assim, desse viés religioso, tá? Por isso que a maioria de vocês aqui, eu queria várias pessoas aqui, tá, pessoal? Estudando essas coisas aqui comigo, junto aqui comigo. Mas eu sei que a maioria é religioso, porque às vezes eu uso a escritura, porque na escritura existe código, existe uma frequência que alimenta a nossa alma, a nossa consciência. Né? Mas essa escritura a gente sabe que foi tomada aí pela uma religião predominante. Vocês sabem qual é a religião predominante? Tomou essas escrituras, então tudo que quando a pessoa lê essa escritura
acha que está atrelado a essa religião, a essas coisas. Tá? Por isso que vocês me consideram aqui, é religioso, ele é pastor, outros me dizem que é pastor, outros me falam um bocado de coisa aí, tá, pessoal? Mas eu entendo, tá? Porque vocês vieram sendo doutrinados para isso. Então vocês estão num nível de consciência, eu entendo as pessoas que estão nesse nível, tá? E tento passar essa informação para você sair desse nível, tá? Esse é o trabalho aqui, não é fácil, né? Então, aí ele disse: expressa paz, alegria e felicidade. Porque é o meu comportamento é que vai gerar tudo isso. Então, é o seu comportamento, a sua ação vai gerar tudo isso. Através da minha conduta ética e correta. Então, através do que a gente está pensando, o que a gente está se comportando, né? Vai produzir essas frequências elevadas. Ou então, vai produzir uma frequência de baixa vibração. Pode ser ódio, ira, né? Então, tudo isso é frequência, tá, pessoal? Ódio, ira, raiva, né? O que mais? Tem aí as bagaceiras aí, né? Que já a maioria das pessoas estão vibrando nisso aí. A alma dessas pessoas. O que mais? Sexta parte, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir aqui a jornada, né? Ele fala: por isso que essa bondade espiritual é edificada na verdade, justiça, bondade e sinceridade e transparência. Então, ele está falando, por isso que para você se firmar nessa frequência da bondade espiritual, sua alma tem que estar edificada na verdade, na justiça, na honradez, então, honrado, né? Na sinceridade e na transparência. Então, pessoal, se você não entra nessas vibrações, você não consegue transmitir a verdadeira bondade da alma. Você vai transmitir uma bondade falsa como os religiosos, tá? Sem aquilo estar saindo da sua alma mesmo. E não é isso que Deus não quer. Deus quer ver a intenção real do coração, pessoal. Tá? Por isso que você pode ajudar uma pessoa com, né, sentindo no coração com a intenção, e a pessoa que ajudou milhares, mas não teve a intenção. Então, isso não vale nada para Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve lá. Eu posso dar meu bens, meu dinheiro, colocar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada valeria. De nada vale. É muito ruim isso, tá, pessoal? Como assim, nada vale? É tipo aquela frase: você nadou e morreu na beira da praia. Meu Deus. Então, ele fala transparência. Quando não estamos nessa frequência, não é bondade. Então, se a gente não está nessas frequências aqui, que é verdade, justiça, honradez, né? Honra, né? Sinceridade e transparência, se você não está vibrando nessas frequências, não é bondade. Você vai fazer uma coisa religiosa aí para mostrar para a pessoa que você é de Deus, né? Isso acontece muito, tá, pessoal? Para a pessoa querer mostrar que é de Deus, que é... Por isso que eu falei para vocês, é que você não precisa mostrar que, eu sou de Jesus, aí aparece, escreve a placa, eu sou de Jesus. Não precisa, tá, pessoal? A sua frequência vai dizer, tá? Aí ele fala, né? Cadê? Quando não está nessa frequência, não é bondade, mas hipocrisia.
máscara do ego. Então, é o que os religiosos vibram, tá, pessoal? Com máscara, tentando transmitir ser uma coisa que não é. A alma dela não está vibrando. Então, sua alma não está vibrando isso. Para que você? Por causa disso, pessoal. Por causa da máscara do ego, tá? Aí ele fala, enquanto desaparece a bondade como uma conduta libertadora, levando à desumanização das pessoas, no qual pode levar a consequências trágicas. Então, a pessoa começa a vibrar nessa hipocrisia, pode levar essa conduta aí, né? Libertadora, vai levar à desumanização, tá? As pessoas a sentirem. Porque nem tudo aqui é racional, tá, pessoal? Tem que existir mente e coração. Então, raciocinar mais com emoção. Mas isso que às vezes acontece com algumas pessoas, né, pessoal? Que leva somente para o racional. Ele se perde, tá? Ele não consegue ter uma conexão com o Criador. Então, essas pessoas têm a maior dificuldade, tá? Então, tem que trabalhar isso aí, tá? Então, no qual pode levar às consequências trágicas, né? A pessoa fica nesse comportamento. Por isso que tem a frequência da bondade. Então, por isso que existe a frequência da bondade. No seu ser, né? Essa bondade flui e contagia as pessoas e os ambientes de bondade. Então, além de você, se você está vibrando aí com a frequência, a energia, você está emanando de você essa bondade, além de você afetar as outras pessoas, vai afetar o ambiente. E é por isso, tá, que o inimigo, a Matrix, não quer que você vibre aí. Ele quer que você vibre aí baixo, na bagaceira. Porque ele sabe que você pode contagiar e despertando as outras pessoas. E o ambiente ficando mais agradável. Então, ele quer um ambiente aqui pesado. Ele sabe, pessoal, disso, tá? Por isso que ele está trabalhando as consciências, ele veio trabalhando aí, né? A gente estava dormindo, ele veio trabalhando, colocando frequências baixas aí para que a gente permaneça nessa frequência. Por isso que tem um espírito, graças a Deus, o espírito, a espiritualidade está trabalhando, está despertando consciência agora. Você vê o quanto de pessoas estão percebendo coisas que não percebia, pessoal? Coisas também estão sendo reveladas. Às vezes, não é que as coisas estão sendo reveladas, é a vez que a nossa percepção foi aberta. A gente está percebendo, mas porque eles sempre estavam agindo com essas frequências. Mas a gente achava que era o quê? É normal a gente viver assim, é normal, irmão Samuel. Então, se a gente faz como a Matrix está falando aí, é normal. Então, a gente, quando estava dormindo, achava normal. Deu para entender, pessoal? Mas sempre eles estavam aí, agindo dessa forma. A Matrix baixando a nossa frequência. Sempre. Agora, por que agora está vendo? Está vendo um despertar aí, coletivo, consciencial das pessoas. Aí as pessoas estão pensando, não, isso aqui tá errado. Então, muitas coisas também sendo reveladas. Então, pessoal, o que acontece? Ele vê que vai chegar um bom nível de pessoas despertas aqui, o que ele quer fazer? Ele quer fazer como já fez antigamente, o reset. Você sabe o que é o reset, pessoal? Procura aí
do Google aí, deve ter reset. Você sabe o que é reset? Então, haver um apagamento aí das consciências que estão por aqui. É isso que eles querem fazer. Tá? Então, ele vai usar a tecnologia para isso, tá? Ele vai usar as coisas que tem aqui para que o ser humano ele não tenha consciência de quem é ele. Entende, pessoal? Então, ele fala... essa bondade flui e contagia as pessoas e o ambiente de bondade. E isso muda a própria vida, né, da pessoa e a vida dos outros. É isso. Muda mesmo, tá, pessoal? O que mais? Ele fala, expressar a bondade em nossa vida é uma experiência que devemos buscar e expressar com atitude permanente em nossa vida. Essa busca passa por algo mais profundo de si mesmo. A bondade infinita que está em nosso interior, do nosso ser. Então, essa bondade ela está lá, pessoal, aqui está na nossa alma. Por isso que é o quê? Qual é o tema que a gente está falando? O que é a verdadeira bondade espiritual. Então, que sai da alma. Mas para que ela comece a fluir, você tem que se conectar com essa alma. Essa parte divina que você tem aí. Você precisa se conectar. Então, é através dessas frequências, né, de justiça, verdade, né? Sinceridade. Então, é através dessa frequência que você vai começar a fluir a bondade da sua alma. Então, por isso que a gente devemos buscar expressar essas atitudes permanentes na nossa vida. Por isso que a gente tem que buscar, pessoal. Buscar, passar por buscar algo mais profundo de si. Então, que é a alma lá, né? Que é a bondade infinita. Está em nosso interior, do nosso ser. Está lá. Né? Agora, só que as pessoas não expressam essa bondade, tá, pessoal? Por quê? Ele está preso à frequência do ego, à frequência do egoísmo, sabe? Então, as pessoas estão emanando isso. E é aí que o tinhoso, o tinhoso quer que você vibre, tá? Ele já criou o sistema, tá? O sistema, que é o sistema agora financeiro, capitalista, né? Para que a pessoa vibrasse individualmente, né? Vibrasse no orgulho, né? Vibrasse, eu tenho aqui, eu posso, né? Então, todas essas coisas são armadilha para o ser humano. E o ser humano nem percebe, né, pessoal? A gente estava dormindo, pessoal. Igual muitas pessoas que estão vibrando agora nessas coisas aí, as pessoas estão dormindo, tá? E a gente tem que ter paciência, esperar o momento do despertar dela. Às vezes, talvez seja até nossos familiares. Não tem o que fazer, pessoal. Eu quero me escapar disso, mas não tem como, tá? A gente, ser humano, tá aqui, a gente vai ter que encarar isso. Aí ele fala, né? Por isso a bondade tem atributos divinos, né? Então, por isso que se está no nosso interior, a bondade que sai de lá tem atributo divino. Essa energia, frequência que sai da gente, que é a bondade, tem atributos divinos, que vem de Deus, né? Aí ele fala, para até nós capacitar a amar o nosso inimigo, essa é a única garantia de que está em nós o amor e a bondade de Deus. Então, porque senão a gente não diz lá o que Cristo falou, né? Amar até os seus inimigos, né? Fazer o bem, né?
emprestar sem esperar a paga, né? A gente não consegue se não tiver essa bondade, esse amor de Deus na gente. É difícil, tá? A gente, o nosso inimigo, a gente quer engargalar ele e matar ele. Essa é a natureza humana egóica mesmo. Essa é a verdade, tá, pessoal? A gente não pode ser falso, tá? Essa é a verdade. Isso já passou pela minha cabeça de engargalar, matar gente. A gente tem que ser sincero com a gente, tá, pessoal? Porque quando a gente começa a entrar nessa sinceridade, principalmente com a gente vai entrando nessa frequência. Tá? Eu dei vontade de matar, engargalar a gente aqui. Já deu vontade até de explodir aqui. Explodir tudo. Para você ver o que é que passa na nossa mente, pessoal. E isso ia ser uma coisa boa? Explodisse coisa aqui, explodisse a casa, explodisse tudo, ia matar muita gente. Entende, pessoal? Então, mas isso passa. Isso é o nosso ego, isso é o homem, tá? Pelo que alguém faz alguma maldade, você tem vontade de fazer isso. Tá? Então, o homem só vai conseguir fazer essa bondade, né? Amar até o inimigo se ele, né, se está em nós o amor e a bondade de Deus. Senão, não consegue. Não consegue. Tá bem claro, né? Aí ele fala, a falta de amor para com um só dos seres humanos é a certeza de que estamos vazios do amor ágape. Então, o amor ágape é o amor de Deus, né, pessoal? Então, ele está dizendo, se a gente, né, porque tem essas pessoas, né, faz o bem, mas aí faz o mal a uma pessoa. É assim que a humanidade tá, pessoal? Né? Ela faz o bem ali, mas aí depois faz o mal a outra pessoa. Até para conseguir o recurso, então ela precisa mentir, enganar a outra, fazer mal a outra pessoa, para ela trazer o bem para a família dela. Entende? Então você caiu numa bola de neve que o inimigo colocou no ser humano. Então, você está fazendo mal ao ser humano de qualquer jeito. Então, você pode fazer um mal ao ser humano. Então, o que é que acontece que ele disse? A certeza de que estamos vazios desse amor, dessa vibração ágape, do que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, de amar todos os seres humanos. Entende? A gente está fora disso. A gente está naquele amor, no amor egóico, né? O amor de que, vou fazer aqui é só para minha família, vou não sei o quê. Então vai fazer mal até tirar da outra pessoa. É o que os ladrão pensam, tá? Eles tiram, roubam, não sei o quê, para dar às famílias, né? Robin Hood, né? Ai, pessoal, o ser humano entrou numa bola de neve que eu não sei aonde é que vai parar, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa, tá? Então ele disse, vazio do amor ágape. E se ainda deixar que o ódio se aloje no nosso íntimo, né? Assim ficamos do lado oposto do evangelho. Então, além de você estar vazio, nesse vazio você vai deixar que o ódio se aloje no seu íntimo, então na sua alma, e, né? Aí você vai ficar do lado oposto do que o evangelho quer. Porque o evangelho é para fazer o bem ao próximo, amar o próximo. É o mandamento lá que Cristo trouxe. E tem pessoas aí que estão dizendo, eu estou pregando o evangelho, mas está fazendo mal ao próximo. Não existe isso, tá, pessoal? Eu não sei, vocês estão dormindo, vocês estão nem pensando no que vocês estão fazendo. Olha quantos líderes, pessoal, né?
fizeram, quanta maldade fizeram com as pessoas, pessoal. A troco de quê? Nada. A troco de nada. Então, vamos acordar, pessoal, vamos acordar. Porque senão não tem jeito. Aí você quer ir para Nova Terra ainda, tá? Eu sei que Nova Terra você vai, tá, pessoal? Quer ir para Nova Terra, não vai. Então, não deixe o ódio, tá? Pelo menos se você não está vazio do amor de Deus, não deixe o ódio se alojar no seu interior, né? Porque você vai ficar do lado oposto do evangelho. Por isso que tem muitas pessoas que é contra o verdadeiro evangelho. Ela não suporta falar do verdadeiro evangelho. A alma dela, né? Deixa eu tomar mais um chá aqui. Entende, pessoal? Então, ele fala, ficar do lado oposto do evangelho. Tudo isso se o amor ao inimigo é egoísmo camuflado, né? Então, vai mostrar aquele amor falsificado, né? Em nossa vida espiritual será uma farsa. Então, se a gente faz isso, entra nessa vibração, nossa vida espiritual é uma farsa. Que normalmente esse amor cadê que esse amor como a camada de apenas instinto e paixão. Então, esse amor que ele está demonstrando é uma camada só do instinto e paixão. Então, o que é que significa isso? Que é a camada do egóica. Ele está demonstrando aí porque, né, a nobreza aqui, a bondade é demonstrada como uma frequência elevada com uma pessoa boa. Então é por isso que a maioria dos religiosos fazem isso, pessoal. Porque ele tem que demonstrar para a pessoa. A pessoa diz, você é boa, né? Para ganhar a confiança da pessoa, para se aproximar da pessoa. Aí o que é que ele fala, pessoal? Então ele fala, é uma camada apenas instinto e paixão, interesse, né? E amizade falsa, que busca para potencializar o nosso ego. Então, ela começa a emanar isso aqui, a falsidade, né? A amizade falsa, né? Porque ele busca potencializar o ego. Então, você vê que quando você começa, seu consciência começa a se atelar, se potencializar nesse ego, vem bagaceira, vem essas coisas aí. É difícil, tá? Aí ele fala, o eu periférico, superficial. Então, o ego, né, é esse eu, né, que é a identidade egóica, né, que eu já falei aqui, tá, pessoal? Tem vídeo aí gravado. Então, ele é um eu, o quê? Periférico. O que é que significa? Que é da periferia, como eu moro aqui, que ele está na periferia, né? Periférico e superficial, então, que está em uma camada da superfície, porque o ego, ele só vê essa realidade, pessoal, né? Sua consciência faz com que você se atrele só a esse mundo físico, essa realidade. É isso que é o ego. Por isso que ele está por cima, superficial, ele está na periferia. Então, periferia acontece o quê? Acontece bastante zoeira, né? Quem mora na periferia sabe, tá? Então, por isso que ele é um eu periférico e superficial.
Assim, hoje em dia, as pessoas perderam o real significado da bondade que vem da conexão com a nossa essência espiritual. Então, as pessoas perderam essa bondade que vem da alma verdadeira, que vem dessa conexão com a sua essência, com o Criador, com Deus, com Cristo. Então, perdeu essa... A maioria estão perdendo, né? Hoje em dia, o amor está ficando longe, tá, pessoal? Aquele amor ao próximo, parecendo que isso já é uma utopia. Ah, não dá não, irmão Sônia, não dá para a gente colocar o amor ao próximo aqui não. Esse mundo aí tá perturbado, aqui não tem como você amar o próximo assim, não existe isso não. Então, é o que está acontecendo. Então, as pessoas estão desistindo de emanar essa frequência da bondade espiritual. Entende, pessoal? É sério ou não é sério? É sério, tá? Vamos lá que a gente vai terminar aqui. Já estamos quase chegando nessa parte. Então, ele diz que o significado da bondade que vem da conexão da nossa essência espiritual. Aí a pergunta é, pessoal, né? Será que a Bíblia fala sobre essa bondade espiritual que vem da nossa alma? Será que a Bíblia fala ou não? Não, a Bíblia não fala sobre isso, não. Vamos ver, né, pessoal? Vamos analisar aí, ó, que tá até tocando uma sinfonia aqui de Beethoven, ó. Tá tocando a sinfonia de Beethoven. Então, o que é que ele fala aqui em Salmo 31, versículo 19? Como é grande a tua bondade que reservaste para aquele que teme, e o que a vista do homem concede àquele que se refugia em ti. Então, a bondade de Deus, né, pessoal, é tão grande que ele reservou, né, para aquele que teme ao nome dele. E que ele vista do homem, né, ele está vendo o homem e vai conceder essa bondade àquele que está procurando refúgio em Deus. Então, aquele que está buscando a presença de Deus. Essas pessoas é que vai transmitir essa bondade espiritual. Então, Deus é um Deus de bondade, é uma frequência amor, que ele vai ser transmitido. Tá certo, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá? Ah, o que mais? Segunda Crônica 16, versículo 34. Renda graça ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, por que os pessoal sabia que Deus, a gente tinha que render graça a Deus? Então, a gente tem que ser agradecido ao Senhor, né? Porque ele é bom, pessoal. Porque a frequência dele é de bondade. E o amor dele, a vibração dele, dura para sempre. Entende? Deu para entender, pessoal? Então, por isso que a gente tem que se aproximar de Deus, pessoal. Para a gente receber essa frequência de amor, de bondade. Senão, a gente não consegue, tá? Estou sendo bem claro, a gente sozinho não consegue. Ah, o que mais? Êxodo 33, versículo 19. E Deus respondeu, né? Deus Êxodo lá do Antigo Testamento. Mas vamos ver aqui o que é que espiritualmente essa passagem vai falar ao nosso coração. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor terá misericórdia de quem eu quiser,
ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Entende, pessoal? Deus falando para aquele povo, né? Você vê que ele diz que a frequência, né, da bondade farei passar por toda a minha bondade. Então, ia fazer com que a frequência da bondade estivesse diante daquele povo. Eu proclamarei o meu nome. Então, é através dessa frequência que a gente proclama o nome do Senhor. Porque ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu terei compaixão. Então, essa frequência vai para aqueles que ele escolheu para que ele transmitir essa frequência. Então, desde lá do Velho Testamento, do povo lá, né? Deus vem emanando essa frequência de bondade. Entende, pessoal? Então, o que mais? Deuteronômio, então, Velho Testamento também. 7, versículo 9. Né? Aí o que é que ele fala aqui? Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem o seu mandamento. Nossa, pessoal, você vê que às vezes a gente tem que ir lá no Velho Testamento, a gente lê, né, pessoal? Buscar o entendimento, né? Para a gente entender por que Cristo está mandando a gente amar, por que ele está mandando a gente fazer a bondade, a gente entrar nessa frequência da bondade. Por quê? Olha, você veja bem Deuteronômio, ele diz, saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, né? Que mantém a aliança, então, e a bondade por 1000 gerações. Nossa, é muitas gerações, né? Daqueles que o amam. Então, aqueles que amam a Deus, né? Essa bondade vai estar com você. A aliança da bondade. Então, Deus fez uma aliança da bondade com a gente. Daquele que o ama e obedece os seus mandamentos. Então, daquele que o ama e anda segundo a frequência, o mandamento espiritual que está no coração. Ele anda agora nessa frequência. Então, Deus, esses que amam a Deus, buscam a Deus, essa aliança da bondade está com ele. Tá? A frequência da bondade. Ele vai transmitir isso. Então, por 1000 gerações. Então, é muitas gerações, tá, pessoal? Deus não vai deixar de fazer aliança com aquele que ama ele, está buscando. Vai deixar de fazer essa aliança da bondade. Aí o que mais, pessoal? Vamos lá? Efésios 2, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir incomparável riqueza, né, da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, vai lá, vai para sua mãe que eu estou gravando agora. Chegou meu neto aqui, ó, pessoal. Chegou meu... Não, o que é isso? Eu estou aqui porque senão vai derrubar aqui o negócio. Não pode. Vai lá, Não vai derrubar. Não pode, vá. Deixa ele, vai para sua mãe, vá, venha. Calma.
Calma, eu bater nele que ele quer me bater. Calma, tá tudo certo, tá, pessoal? Meu neto chegou agora aqui, né, pessoal? Acordou, todo serelepe, né? Cheio de energia. Então, pessoal, a gente está aqui em Efésios 2, versículos 6 e 7. Ele fala que Deus nos ressuscitou. Ressuscitou quem, pessoal? Ressuscitou o corpo? Você entende, pessoal? Existe uma ressurreição, né? Que não é física. Né? Ressuscitou porque alguém estava morto. Então, quer dizer que a gente estava morto espiritualmente. Mas como assim? Como é morto espiritualmente, pessoal? Foi o que eu estava ensinando ontem, o meu amigo aqui da barbearia, né? Eu estava ensinando a ele a morte física e a morte espiritual. Então, o que é a morte física? A morte física vocês conhecem como é, né? Quando o físico não está movimentando. Seu corpo fica lá igual uma pedra lá, vai ficando lá igual um presunto. Aí a morte física. E a morte espiritual? É quando você está separado do Criador de Deus. Quem que está separado? A sua alma, a sua consciência. Aí você está morto. É por isso que Paulo está escrevendo aqui para Efésios, ele está falando, Deus nos ressuscitou com Cristo. Né? Então, na frequência de Cristo, a gente é ressuscitada a nossa consciência, né? Que é o despertar da consciência. E com ele nos fez o quê? Assentar nas regiões celestiais, né? Em Cristo Jesus. Então, na frequência de Cristo, você está numa frequência mais acima. Então, todo aquele que desperta a consciência, aquele que recebe o entendimento espiritual, ele desperta a consciência, ele está sentado numa frequência celestial acima, né? Se ele ficar aí nessa frequência de Cristo. Aí ele fala, para o quê? Para mostrar nas eras que há de vir, então, para mostrar as eras que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Então, Paulo estava falando, vai existir uma era que a graça de Deus vai estar sobre as pessoas. Mas as pessoas não sabem, tá, pessoal? Né? A graça de Cristo vai estar. Então, e muitos não vão entrar nessa graça, né? Que muitos falam também como o Antigo Testamento, que é a arca de Deus, é a segurança que você vai estar. Entende? Então, incomparável riqueza da graça. Demonstrada onde? Vai ser demonstrada essa graça onde? Em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus mostrou a bondade dele para com o ser humano foi através da frequência de Cristo. Então, do sacrifício, do amor que Cristo fez pela gente. Essa foi a frequência da bondade que Deus fez para com a gente, pessoal. Veja que coisa está escrita aqui, né? Em Efésios, né, pessoal? Você entende? Então, será que a Bíblia fala sobre a bondade espiritual? É claro que fala, né, pessoal? Mas vamos lá. Salmo 125, versículo 4. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Então, o Senhor, né, trata com bondade aquele que faz o bem ao próximo. Por isso que os mentores, os anjos, ele está ajudando aquele que faz o bem. Então, quando você faz o bem, né, pessoal? Você tem proteção do bem espiritual, né? Se você tem um coração íntegro, a sua alma para fazer esse bem, a espiritualidade está lhe protegendo. Está fazendo bem também a você. É assim que funciona, tá, pessoal?
Não foi eu que inventei isso, tá? Você vê que a própria Bíblia ela declara isso, né? Então ele vai, quanto mais a gente entra na frequência fazendo bem, Deus está fazendo bem, a gente está protegendo para a gente continuar até quando a gente, né, cumprir esse nosso propósito, a gente vai embora. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Não foi isso que aconteceu? É o que está aí na história. Tá certo, pessoal? Então vamos parar aqui, já 60 minutos. Deixa eu marcar aqui. A gente tá na sexta, né? A gente vai para a sétima parte. Então vou marcar aqui, sétima parte. A gente, se Deus me der saúde e vida e entendimento, eu venho amanhã. Se Deus permitir, eu estarei aqui. Né, pessoal? Tudo é permissão dele. Se ele não permitir, tá tudo certo também, tá? Não tem, como é que se diz? Coisa. Se ele permitir, tá permitido. Se não permitir, tá tudo certo. Tá bom? Então, sétima parte a gente vai, tá? Quero agradecer a vocês, pessoal. Vocês aí que comentaram, compartilharam, né? Nossa, pessoal, eu vi aí uma audiência muito grande, hein? Tem muitas pessoas aí que estão me assistindo aí que eu nem sei quem é. Mas, sem problema, a espiritualidade conhece você, tá? E vai trabalhar na sua vida, tá? Em nome, né, do Filho ungido, o Cristo, né, de Deus, tá? Vai trabalhar na sua vida, tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!